Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse encontro, esse episódio do nosso podcast Oportunidades. E eu já te convido, né, a seguir as nossas redes sociais e também acionar aí as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. E hoje a satisfação de receber aqui no nosso podcast, no nosso bate-papo, ela que é uma jovem executiva ligada a um segmento que é muito competitivo e que, claro, tem uma importância gigantesca para a nossa economia no Brasil, como também aqui em Mato Grosso. Estou recebendo Kelaine Cruz, que é head de concessionárias do Grupo Canopus. Tudo bem, Kelaine? Bem-vinda. Tudo bem, Porto. Obrigada por me receber, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que satisfação te receber aqui, né? Para a gente falar de um segmento e de um grupo, né? Que naturalmente você tem uma paixão muito grande, né, Kelaine? Uma paixão gigantesca, é uma paixão que vem desde criança, né? Então não tem como negar a paixão que eu tenho pelo grupo e pelo mercado automotivo também, que eu falo que é um mercado que vicia. Você começa a aprender sobre ele, a trabalhar nele, e você fica viciada nisso. É muito gostoso. Vamos falar um pouquinho dessa história sua com o Grupo Canopus, Sim, porque sim. naturalmente o senhor Marcos Cruz, eu costumo analisar que ele é um homem de sorte, né? Porque ele Sim. tem aí uma família perfeita, né? Filhos que aprenderam o negócio, vocês já assumiram as empresas e estão também muito apaixonados, né? Por algo que ele começou lá atrás, né? Há mais de 50 anos, né, Kelaine? Sim. Eu acho que aí é muito mérito dele, e eu vou falar até da minha mãe também, como ele mesmo faz questão de frisar. Graças a Deus, e sou muito grata aos pais que eu tive, as oportunidades que eles nos deram. Meu pai sempre fez questão de envolver a gente nos negócios da empresa desde pequenos. Nunca forçou, mas sempre incentivou. Isso fez com que a gente, com os anos, com o passar dos anos, gostasse muito da empresa, né? Virasse parte da família. O Grupo Canopus é quase vamos falar, um outro filho ali em casa, né? A gente cuida com muito carinho e todos nós temos um carinho, uma paixão muito grande pelo Grupo Canopus. Nos identificamos muito com a empresa e que bom que é assim, né? Eu acho que meu pai fica feliz de que ele conseguiu aí trazer os filhos para dentro do negócio de uma maneira muito natural, né? Na verdade, assim, vocês foram estudar, se formaram e ficou ali aquela porta, né? Ou seja, se tiver interesse, venha. Como é que foi Exatamente. isso, né? Ou já tinha um planejamento, querendo, tipo, olha, nós temos aí algumas empresas, né? Precisando de gente sempre, né? Cada caso foi um caso, Porto. Nós somos em 5 filhos, né? Mas a gente estabeleceu algumas regras desde o começo, antes de qualquer filho praticamente entrar no grupo, que era que todos tinham que ter formação superior, nível superior, inglês, aí algumas regrinhas entre nós, e também que todos precisavam ter experiência fora do Grupo Canopus antes de iniciar no Grupo Canopus. Conhecer mercado, Isso, saber como é que exatamente. Então, as acho coisas que procedem. pelo menos 2 ou 3 anos de experiência fora do grupo antes de entrar no grupo, isso exatamente para aprender a trabalhar numa empresa que não é a empresa da sua família, né? A gente brinca, aprender a ter chefe, né? Porque para você ser chefe, você tem que aprender a ter um chefe, a respeitar uma hierarquia. Isso é importante, senão acaba... Se todo mundo quer mandar, acaba virando bagunça, né? A gente vê aí alguns casos de empresas familiares que não tomam alguns cuidados. Então, a gente estabeleceu regras antes mesmo de tudo começar, porque o que é combinado não sai caro, né? E é aquela história, né? Não é só estudar a formação. Tem que ter aquela vontade Isso, e habilidade também para assumir uma área, né? E cada um de exatamente. vocês aí está numa área específica do grupo. Aquela área que melhor se identificou, que escolheu. Isso, exatamente. Cada um foi trilhando o seu caminho dentro do grupo. O grupo é muito profissionalizado. É uma empresa de mais de 50 anos, com a grande maioria das pessoas, obviamente, são executivos de mercado, né? Tem 4 filhos hoje no negócio, mais meu pai. Os demais colaboradores, são 1.800 colaboradores, se eu não me engano. Obviamente todos de mercado. Inclusive os executivos da alta diretoria, a grande maioria são executivos de mercado também, que estão com a gente há muitos anos. E cada um É foi um trilhando. timaço, né, Kalane? Um super É time um timaço, e é né? graças a eles que o grupo chegou onde chegou e que eu e meus irmãos hoje conseguimos ter uma empresa tão sólida e
tão estruturada para se trabalhar, né? E Vamos cada falar dessa rapaziada, desculpa. Imagina. Né? Vamos citar aí, ou seja, Keilane Cruz, você, a rede de concessionárias, Sim. né? A gente vai falar mais disso, né? O que, que faz uma rede de concessionárias, Ok. né? Nós temos aí o Marquinhos Cruz, que está no consórcio nacional, Presidente do consórcio nacional. Canopus. Nós temos o outro Marcos Cruz, né? Que está agora em novos negócios, né? Eu quero trazer Isso. ele aqui também para bater um papo. Isso, é bom. Marco Eugênio. E o Rigel, Como diretor de marketing. que é o cara do grupo. marketing, Isso, né? exatamente, que cuida de todas as operações como diretor de marketing do grupo. Keilane, a gente falando dessa história, né? E nós começamos falando já de uma sucessão, e eu sei que você estuda e trabalha muito isso, né? Sim. Com o seu Marcos, com todo mundo, justamente para fazer valer, né, uma empresa que tem 52 anos, uma marca muito forte no mercado e que naturalmente, né, como você disse, algumas empresas acabam se perdendo Sim. nessa trajetória, mas vocês fizeram justamente o contrário, né? Fazer com que esse patrimônio, essa reputação da empresa, que ela seja, né, cada vez maior, né? Agora, um grupo que surgiu aqui em Mato Grosso, no interior, Isso e hoje aí, está no país inteiro, né? Orgulhosamente mato-grossense, como eu gosto de falar. E é um orgulho. E eu falo, tem empresas não só como o Grupo Canopus, a gente está vendo aí a vinheta da Almagrino, né? Você tem grandes empresas do agro, que são empresas que nasceram no Mato Grosso e hoje fazem o seu nome, né? Fazem aí... São grandes empresas a nível nacional. E até é interessante você comentar, Porto. Acho que foi sexta-feira, quinta ou sexta-feira, eu recebi me mandaram uma imagem de um ranking dos maiores grupos de concessionárias do Brasil. Estava lá o Grupo Canopus como 15º maior grupo de concessionária do Brasil. E eu falo até que estava lá contando como 40 concessionárias. E hoje é 40 concessionárias sem contar as concessionárias de moto, né? Se você coloca as de moto, que são 11, vão dar 51 concessionárias aproximadamente, tem algumas abrindo. Então, na realidade, a gente iria para 12º ou 13º no ranking de maiores grupos de concessionárias do Brasil. E uma empresa que nasceu no Mato Grosso. Isso é muito legal. Parabéns, porque... Obrigada. Mas é mérito da equipe incrível, toda, sim. com certeza. Eu cheguei na fase final, eu estou no grupo há 10 anos. Foram 40 anos antes de eu entrar, então todo mundo que passou aqui deixou um legado e deixou uma construção muito sólida para que a gente pudesse vir e crescer ainda mais. Mas a gente fica muito feliz com esse resultado. Não, parabéns, porque são 52 operações, eu sei que vem mais aí, tem novidades também, mas é uma responsabilidade, né, de mercado, produto. Eu sei que vocês têm um foco gigantesco no pós-vendas, né? Não é só vender uma motocicleta, só vender um carro. Vocês cuidam desse cliente ao longo da vida. Agora, Keilane, você colocou um ponto que é muito interessante em relação a como que a empresa se deu, né? Tem esse trabalho todo, né, do seu Marcos com a dona Edna, ou seja, preparar uma família para, de fato, né, viver um negócio, mas também da melhor maneira possível, né? Pessoas realizadas, né, com esse trabalho. Aí você falou, olha, a gente tem que aprender a ser chefe. A gente vive hoje uma realidade muito crucial do mercado em todos os segmentos. E é claro que você tem altos executivos e que naturalmente vocês estão aí lidando, né? Não basta estar, né, digamos assim, a gente faz parte do conselho da empresa, mas essas pessoas estão aí comandando os negócios, né? Como é que é essa cultura, né, que vocês estabeleceram e que vocês estabelecem ainda de hierarquia, de entendimento para que as coisas tenham tanto sucesso? Eu acho que quando eu falo de ser chefe, é uma brincadeira, né? Porque eu acho que assim, você é muito no sentido de talvez quem entra numa empresa familiar e nunca teve uma experiência fora, talvez não saiba as dificuldades de ser um liderado, o que um liderado precisa, o que um liderado sente falta, feedback, acompanhamento, etc. Então, por isso a importância de passar antes de uma experiência. Mas dentro do grupo, eu acredito que uma das culturas que a gente tem, que é muito bacana e que eu gosto muito, é da humildade, né? Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é superior a ninguém, todo mundo respeita todo mundo. Nós não somos arrogantes, nós não costumamos fazer muita propaganda nossa, que eu acho que é até um defeito às vezes, né, pra gente. A gente não fica se vangloriando das coisas. Às vezes passa despercebido, né?
o Grupo Canopus, porque a gente talvez não divulga tanto quanto a gente poderia divulgar. Então, mas tem essa questão da humildade e de respeito, de tomar decisões conjuntas. Não é porque alguém é diretor ou gerente ou o que for, que ele tem um poder soberano ali dentro. Sim. Muito pelo contrário. Principalmente a alta diretoria, a gente troca muita ideia. Então, uma decisão que vai ser tomada numa diretoria que talvez não tenha nada a ver com a área onde eu atuo, aquele diretor vai vir conversar comigo, vai trocar uma ideia, ver o que eu acho, pegar minha opinião, independente disso me afetar ou não, porque é uma boa prática. É uma liderança compartilhada, né? Com né? certeza. Vocês têm uma filosofia, uma escola de liderança no grupo, né? Sim, exatamente. Isso vem de muitos anos atrás. Se você pega seu Wilson Brito, que é um dos nossos conselheiros, e que é um guru aí de liderança, né? Da liderança servidora que ele fala, eu acho que a gente conseguiu, se não em todo, pelo menos em partes, permear isso dentro do grupo, de modo que os nossos líderes são líderes servidores, né? Que é muito interessante. Kelaine, nesse universo, né? A gente vê a ascensão das mulheres em vários segmentos, e o teu segmento não é nada fácil, né? Porque sempre foi um segmento muito dominado por homens. Sim. De um mercado competitivo, né? Muito forte, que é esse segmento automotivo e de varejo, né? Sim. De concessionárias, né? Como é que foi essa paixão da Kelaine por essa história do tipo, não, porque a gente vê assim, num grupo desse, você estudou lá fora, se formou no mercado internacional e veio para cá, poderia estar numa alta gestão da empresa, né? Certo. Mas não, eu quero ir para o showroom, eu quero vender carro. Como é que é isso? Começou assim. Na realidade, eu acho que eu sempre tive uma paixão por negócios. Eu sempre soube que eu ia fazer administração de empresas, nunca foi uma dúvida para mim. Sempre gostei de resolver problemas, de superar desafios. Então começou por aí. Na realidade, até a minha... Eu teimei, por assim dizer, eu demorei para ir para o lado comercial, apesar de que é algo que o José Wilson, nosso CEO, atual CEO, ele me incentivava bastante e ele acreditava, acho que mais em mim do que eu mesma. E falava que eu tinha essa pegada comercial, que eu poderia, sim, assumir a parte comercial. E ele sempre repetiu, uma vez que você for, você vai gostar tanto, você nunca vai querer abandonar. E ele estava corretíssimo. Ele é muito estrategista. Ele é. E aí fui, uma vez que eu entendi o quanto isso seria importante para mim dentro do grupo, né? Fui para o showroom, passei um tempo ali na concessionária, junto com os vendedores, entendendo a dinâmica, para poder assumir toda a área comercial e hoje todas as áreas das concessionárias, né? Mas foi muito interessante. E é uma questão que você falou das mulheres no segmento. A gente está vivendo, graças a Deus, Porto, um momento assim, onde cada vez mais eu encontro mais mulheres nos eventos do setor automobilístico, a ponto de semana passada estava num evento da Toyota, um lançamento de um novo produto que eu não posso falar ainda. Ah, não? Não, esse eu não posso falar. Tem um embargo até o dia 1º de setembro. Hoje é dia 1º de setembro. Já, eu acho que vou procurar. Embargo suspenso. Embargo, eu preciso confirmar. Mas ali eles também promoveram uma mulher interna da Toyota, a Soraya, que é uma líder excepcional, a gerente nacional de vendas. Então, assim, uma super responsabilidade, uma oportunidade única. E a gente fala de uma empresa japonesa, né? Conservadora, tradicional, exatamente. Né? A Soraya está quebrando barreiras aí, assim como outras. Você tem na BMW a Maru, a Michele, que é a presidente do Brasil e a diretora de vendas do Brasil, respectivamente. Então, as duas, vamos falar assim, principais posições comerciais dentro da BMW marcas, do Brasil. Né? Prêmios de excelência. Sendo conduzida por mulheres. E agora a Soraya na Toyota, assim, quebrando barreiras, uma empresa extremamente tradicional, japonesa como a Toyota, e ela vem falando que a mulher sim consegue estar nessa posição também. E assim a gente vê vários exemplos, tanto nas montadoras como nos grupos de concessionária também. Isso é muito legal. A gente está falando disso porque, infelizmente, não é tão natural ainda, né, Kelaine? Tudo isso, né? Mas a chegada da mulher a esses postos, né, naturalmente,
E você lidera aí uma equipe, né, de muitos homens. Tem muitas Também. mulheres também já, Sim, sim. mas de muitos homens, né? O que tem nessa questão que você coloca até de um certo diferencial nessa postura das executivas, da liderança feminina? Vem um algo a mais? Como é que é isso, Kelaine? Eu acho, sim, eu entendo que tem vantagens e desvantagens, independente de sexo, né, de masculino ou feminino, mas o que eu reparo, Porto, normalmente as mulheres, a gente precisa insistir para promovê-las, e foi o caso comigo, o José Wilson teve que insistir para eu ir para o comercial, né, porque eu não tinha uma confiança de que eu dava conta. A mulher, ela quer estar 100% preparada antes de assumir um cargo, né? A vantagem é que quando ela finalmente assume o cargo, ela está realmente muito preparada. Chegou lá, né? A desvantagem é que às vezes ela mesma perde velocidade, né, em crescer na sua carreira, e a empresa perde velocidade, porque normalmente você não vai estar 100% preparado para assumir um cargo. Você vai estar 80, 90, 95, isso é o suficiente, o resto você aprende na prática. E a mulher, normalmente, e a gente tem casos assim dentro da empresa, em que a gente tem que dar um empurrãozinho extra, uma força extra, e falar, vamos lá, você dá conta. Essa é uma dica de ouro, né, Kelaine? Sim, com certeza. Mulherada, então, é aquela história. Aproveite o processo, né? Mete a cara. Tem uma gestora que a gente promoveu recente dentro do grupo, né? Uma excelente vendedora que passou a ser gestora. E ela compartilhou comigo e falou assim, se não der certo, eu tô com medo. Eu falei, vai com medo mesmo. E vai embora. E ela falou isso para mim esses dias, tá indo super bem, tá recente na função. Mas é isso, né? Maravilha. É isso aí. É muito legal você ver essa evolução. E eu sei que não é fácil, porque eu já estive nesse lugar, eu já estive nessa posição. De vez em quando ainda estou nessa posição em que a gente se questiona, será que eu dou conta mesmo? E eu sinto que o homem, ele é um pouco mais arrojado, né? Ele acha que ele está pronto mesmo. Não sei se é arrojado, né, Kelaine? Quer ocupar o espaço, né? Exatamente. Ele acha que ele está pronto. Se não der certo, recua. É. Mas as mulheres são mais pragmáticas, né? Sim. Na questão do resultado. Sim, extremamente. Essa é uma diferença fundamental. Sim, sim. Tendem a ser um pouco mais organizadas, apesar de não ser uma regra 100%. E extremamente cuidadosa com as suas equipes, assim, né? Um senso quase que de mãe da equipe, que é muito interessante, assim. É muito bacana. E no mercado automotivo, isso é muito forte, né? Porque, naturalmente, a gente sabe que são as pesquisas que colocam isso, né? As mulheres já vêm há muito tempo, digamos assim, definindo a compra de um carro, né? Ou seja, é ela que dá quase sempre aquela palavra final na família de qual carro será comprado, né? Sim, sim. Existem vários aspectos a ser considerados durante a compra de um carro, mas normalmente uma família, né, onde tem filho, cachorro, alguma coisa assim, a mulher sabe que vai precisar da cadeirinha do banco de trás, então ela quer ver a cadeirinha se cabe, que vai precisar levar a bolsa do bebê, a mochila, e ela quer ver o espaço do porta-mala para ver se é o suficiente. Então isso acaba, obviamente, influenciando a decisão a ser tomada no final. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no Oportunidades, porque a gente volta na sequência para falar de grandes novidades do setor e, claro, né, o que a Kelaine está levando aí para o Brasil. Nessa terra ensolarada, linda e abençoada, coração do Brasil, Canopus, nossa estrela guia, sempre nos inspira nesse céu de anil. Aqui nascemos e crescemos, esse estado escolhemos, esse é o nosso chão. No campo ou na cidade, uma identidade em busca da felicidade. Em Mato Grosso, Toyota é Canopus, é raiz, é chão, cultura e tradição, é onde mora o coração. Em Mato Grosso, Toyota é Canopus, aqui nosso povo floresce, a amizade cresce e a gente agradece. Em Mato Grosso, Toyota é Canopus, há mais de 50 anos. A roupa é passaporte para revelar identidades, conecta territórios, fortalece culturas
e conduz o tempo para se viver bem. Esse espírito confiante inspira a Almagrino, a marca de camisaria para jornadas cotidianas. Criada em Mato Grosso para fortalecer a cadeia produtiva da moda, com o uso do algodão de origem certificada, matéria-prima que dá forma a produtos de alta qualidade e responsabilidade socioambiental. Do Programa de Compensação para a Reciclagem das Embalagens e Frete CO2 neutro, a Almagrino reforça seu compromisso e respeito à natureza. Uma prioridade que vai dos materiais aos processos, da criação à distribuição. Na Almagrino, as peças são projetadas para durar e criar histórias. Com design preciso e sem excessos, texturas e cores neutras imprimem sofisticação, conforto e dinamismo para quem aprecia se vestir em diferentes situações do cotidiano. Ser Almagrino é conduzir a vida com alma, é encontrar destino pelos caminhos do mundo, é buscar abrigo onde encontra sentido, é escolher viver o extraordinário todo dia. De volta com o nosso bate-papo hoje aqui, a Kelaine Cruz, que é head de concessionárias do Grupo Canopus. Kelaine, a gente falou aí muito dessa questão, né, do trabalho, da maneira como vocês compartilham, né, a liderança e esse sucesso todo do Grupo Canopus. E agora eu quero saber contigo o seguinte, você falou de 52 operações, né? Nós temos aí uma presença muito forte do Grupo Canopus no segmento de duas rodas, com motos e de veículos com marcas muito fortes no mercado e marcas reconhecidas, marcas premiums. Só que recentemente vocês estão entrando aí com novas marcas, né? E conectando o Mato Grosso, o Brasil, com uma tecnologia incrível, né? Ou seja, o mundo mudou radicalmente quando a gente fala da indústria automotiva. Sim, totalmente. Acho que nós estamos entrando num outro nível de produto automobilístico, quando a gente fala de carros, né? Grandes tecnologias vindo aí, coisas muito impressionantes que eu vi na China, que eu não vejo a hora de chegar no Brasil, mas que a gente já começa a ter um gostinho dessas tecnologias nos carros que estão hoje no Brasil também, através de montadoras chinesas como a GAC, a Omode Jayco, a própria Kawasaki, a GWM. Então, começam a trazer um pouco dessa tecnologia que já está super avançada na China, mas começa a chegar no Brasil. Você falou que foi criada no Grupo Canopus, mas né, nessa criação toda também, nessa ponte aérea Brasil-China, né? Desde de muito cedo você vem conhecendo esse mercado e o que vem acontecendo, né? Em parte, porque na realidade o mercado você internacional, já é uma especialista hoje, né? Eu não sei se eu posso me considerar uma especialista, mas o mercado internacional, como morei fora, né? Estados Unidos e Europa, tem um pouco de conhecimento, sim, até mais tempo conhecendo esses mercados. Mas China, para mim, é relativamente recente. De uns 3, 4 anos para cá que a gente começou a se aprofundar mesmo nesse mercado chinês. Conhecer os produtos que existem lá para entender o que faz sentido no Brasil. Né? O que faz sentido principalmente para a nossa região, centro-oeste e norte do país, que é onde a gente atua. E aí sim, aí a gente vai para a China, entende os produtos, conhece o que tem, pesquisa muito. Tem muitas marcas lá, né? Tem muitos produtos, né? Se eu não me engano, Porto, são mais de 60, 70 marcas de carros chineses. Meu Deus. Fora os que não são chineses, mas estão lá. Você tem carros de todas as nacionalidades na China também, né? Você encontra carros americanos, carros europeus lá. Mas fora... Mas o que eles produzem aí, umas 60 marcas que... Isso. É claro que muitas delas não são para o mundo, né? É para atender a Ásia, né? E tem muitas startups nesse número. Grandes, vamos falar assim, de expressão. Você vai ter aí entre 10 a 15 marcas, mais ou menos, que são marcas grandes de expressão em termos de volume, né? Falando de volume.
E você tem startups aí que estão vindo. Uma empresa de celular que, de repente, começou a fabricar carro, né? Sim. Que é uma novidade. Exato. Mas nessas startups você tem, por exemplo, a Foton é um caso muito interessante. Ela não é uma startup de maneira nenhuma, é uma empresa muito consolidada, mas uma empresa relativamente nova. Se eu não me engano, ela tem 25 anos de existência como Foton, né? E desses 25 anos, 24 ela é líder de mercado na China. Ou seja, Eles nascem com uma começou performance grande, incrível. né? Começou como uma grande empresa de veículos comerciais. Esse é o foco deles, veículos comerciais, caminhões, vans, picapes, picapes grandes. E você agora tem esse tipo de empresa, de tecnologia, de performance vindo para o Brasil. Aí, junto com o Grupo Canopus, que é muito legal. E falando nessa marca, né, vocês entraram agora nesse segmento, né, de Sim. utilitários, caminhões, e chegam também em estados e praças que o grupo não atendia. Isso aí. É uma expansão, digamos assim, muito forte, Elaine. Sim, é uma expansão muito forte, mas é porque a gente conheceu a marca, Porto, e a gente entendeu o diferencial da marca. É uma marca de extrema qualidade. Ela usa motor e câmbio de produtos padrões de mercados, Sim. motor Cummins, câmbio ZF, que já são padrões de mercado para qualquer marca de qualidade de caminhões, e vem com preço extremamente competitivo. Então você tem um produto de altíssima qualidade com preço extremamente competitivo. É um diferencial muito grande, e a gente viu aí uma oportunidade que talvez muita gente não estava enxergando. E a gente entendeu que nós atendemos muito bem a região centro-oeste e norte do país. Então, fomos com força aí para essa região. Ou seja, vocês são especialistas em mercados, digamos assim, esse mercado de interior do Brasil, né? Sim. Vocês conectam esse interior Sim. com tecnologia, com acesso mesmo à mobilidade, né? Porque é uma crença também, uma Sim. coragem, né? Você, de repente, Sim. chegar com uma concessionária, digamos, lá no norte, vamos falar aí no Rondônia, no Acre. Sim. Não é fácil, né? Tem que ter Não. compromisso, Kelaine, porque é pesado o segmento, né? É difícil, o custo é alto, né? Sim, o custo é alto. Às vezes a mão de obra é um pouco mais escassa, Porto. Dificuldade de contratação, distâncias gigantescas. Sim. Então, entre os concessionários, a rede, né, os concessionários do Brasil, existe uma brincadeira de que queria estar no norte, queria estar no centro-oeste, né? Mercados melhores para se trabalhar, mas você tem que pôr na ponta do lápis o que é estar nas regiões onde a gente atua. A gente sabe as condições de estradas que a gente tem. A gente sabe a dificuldade logística que a gente tem. A gente sabe que um carro que para chegar num concessionário em São Paulo leva 2, 3 dias, para a gente em Manaus está levando mais de 30. Né? E qual a dificuldade de logística disso? Então, assim, não é bonito de ver, mas na prática não é fácil. Tem que ter conhecimento. Não é qualquer empresa que faz uma operação dessa. Tem que ter conhecimento para poder trabalhar. Eu sei que vocês já entregaram, não sei se entrega ainda, né? Mas colocar algumas motos em cima de uns barcos e mandar entregar para o pessoal do norte do país. Se precisar, a gente vai, faz. Né? Gente, é uma loucura isso. A gente esse Brasil dessa dimensão e com essas características, né, Kelaine? Mas vamos lá. Falando da Foton, porque é uma virada incrível, né, de uma marca incrível que vocês trazem para o Brasil. E será que em Mato Grosso? Eu sei que o grupo também está entrando no Paraná, em Curitiba. Isso. Mato Grosso do Sul. Chegando nesses mercados, Isso. né? Isso. Vamos estar no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, no Goiás e... acho que eu lá no Paraná, peguei né, em todas. Curitiba. Isso, em Curitiba também, que é um polo muito grande de caminhões, Curitiba, Sim. né? E nós chegamos, então, trazendo essa marca para um público que estava sem acesso a ela, né? E estamos montando equipe, focando muito no pós-venda, porque Sim. caminhões, né? Não que carro não tenha isso, mas caminhão é um instrumento de trabalho. O caminhão não pode ficar parado, ponto.
Então, nossa principal preocupação, antes Sim. de contratar vendedores, a gente está contratando técnicos mecânicos. Por quê? Então, não é para dar problema, o caminhão é muito bom, mas pode acontecer N Não, coisas, e né? é um tipo de veículo que ele vai precisar de manutenção. Sim, precisa né, de manutenção, para continuar etc. tocando o negócio. Exato. Né? Então, a gente quer ter a mão de obra, toda a estrutura pronta, de pós-venda, até antes que de vendas, para poder atender todos os nossos clientes, que a gente sabe a importância disso. Vamos falar da GAC, que é uma marca que vocês colocaram no mercado também e que estão levando aí para Manaus, para o norte, né, para o Tocantins. É uma marca também muito diferenciada, né? Muita tecnologia. Muita. É uma descoberta, né? Você viu o carro com a porta de O asa Go-Wing de lá, né? o asa Hype, de... Hypetech. Hypetech, né? Hypetech. O asa de gaivota, Asa né? de gaivota. Esse Tive uma virou o discussão apelido esses dele. dias, do tipo assim, se eu comprar um carro desse, como é que eu faço na minha vaga, né? Ele abre. Ele vai, né? Ele não vai ocupar a vaga do lado, ele vai subir, né? Ele calcula, é muito interessante. Exato. A GAC é uma marca muito diferenciada. A gente está presente com a GAC no Mato Grosso, Pará, Amazonas e Tocantins, representando a GAC. Muito, muito felizes com a marca, com os produtos. É uma marca que chega com um line-up bem completo e bem diversificado. Vai provocar uma mexida grande no mercado aí, né? Porque vocês têm carros elétricos dessa marca Sim. com preços muito competitivos, né? Sim. E eles também já vieram com um carro híbrido, pleno, sem ser... O híbrido pleno é aquele que você não Sim. pluga na tomada, vamos falar assim. Uhum. Então, eles vieram com um line-up bem grande, que é diferente. A grande maioria das marcas chinesas que estão vindo, a GWM foi assim no começo, ela trouxe 1 ou 2 carros quando ela chegou, né? O Haval e o Ora, basicamente. E a GAC está fazendo uma aposta diferente, que é trazer vários carros de uma vez só, com elétrico, 100% elétrico, combustão, carros de um perfil um pouco menor ali, em torno de R$170 mil, e carros com uma porta de asa de gaivota Sim. de 300 e alguma coisa, 360 mil Inimaginável, reais. né? Uma faixa de preço dessa no mercado. Né? Isso, então assim, tem uma gama muito grande de produtos diferentes, e o Hypetech é a estrela, assim, Sim. do show, não tem como negar, o carro é muito Brasileiro legal. adora isso. Não, né? eu confesso que até eu fiquei encantada, não tem como Aham. não ficar encantada com um carro com esse tipo de tecnologia. E num preço que antes você só tinha carros de marcas premium, né, com esse tipo de tecnologia, com essa porta, e acho que custava em torno de, não sei, 700, 800 mil reais, não tenho No certeza. mínimo, né? No mínimo. E você vem com um carro agora abaixo de 400 marca que eu estou mil lembrando, reais. né? Que é uma marca de vocês também, mas era a partir de 800 mil. E Um agora carro você desse vem com um carro com esse tipo de tecnologia Bom, abaixo 800 de 400 mil mil já é um reais. bom tempo, né? Que eles isso é um bom lançaram, tempo. né? Não agora, né? Agora deve ser a partir de 1,5 milhão por aí. Tem uma outra marca também que vocês colocaram no mercado que faz um sucesso, né, danado, que é o Moda e Jayco. Exatamente. É uma outra pegada, é um outro segmento também, né? Exatamente. A Moda e Jayco são 2 marcas em uma, a gente fala assim. Aham. São marcas globais. Para você entender o Moda e Jayco, elas fazem parte da Chery. A Chery é uma empresa na China muito grande, né? E dentro da Chery você tem várias marcas. É como se fosse a Stellantis com as Sim. suas várias marcas embaixo dela. Você tem Jeep, Fiat, etc. Tudo Sim. debaixo do guarda-chuva da Stellantis. A Chery é a mesma coisa. Você tem o guarda-chuva da Chery, embaixo as marcas. No Brasil, a gente conhece Chery como Caoa Chery, porque aqui o Caoa trouxe, que a gente também representa essa Seu marca. Caoa, né? Então, ele representa a Chery dentro do Brasil com uma Sim. das marcas da Chery, que se chama Chery também. Então, tem uma das marcas tem o nome do guarda-chuva. E você tem várias outras marcas debaixo da Chery. E 2 delas, que sempre andam juntas, são a Moda e Jayco. A Moda e Jayco são marcas criadas pela Chery para o mercado global. Então, na realidade, você não tem essas marcas na China. Esses carros foram desenvolvidos e pensados para o mercado global. A Chery sempre foi uma montadora historicamente muito grande também fora da China. Sempre exportou muitos carros.
E ela tem esse know-how a ponto de fazer marcas específicas para o mercado global. Então, esse carro já existe na Europa, já existe, se eu não me engano, no Oriente Médio também, e agora está chegando, já existe em alguns países da América Latina, e está chegando no Brasil agora também, com um line-up que começou com 2 produtos, o Omuda 5 e o Jayco 7, mas que já a partir de mês que vem, se não me falha a memória, já começa a ter mais produtos no seu line-up aí, com grandes novidades para o ano que vem. Agora, o mercado, algumas pessoas ficam naquela dúvida ou naquela preocupação, né? Ah, mas um carro desse, né? Como é que fica? Eu vou comprar um carro desse agora. É muita novidade, é muita tecnologia. Agora, não tem volta, né? É isso. É né? isso, é isso. Em relação a tudo, né? Tanto em relação ao powertrain que a gente fala, né? Que é o tipo de combustão do veículo, se ele é a combustão, se ele é híbrido, se ele é elétrico. Isso eu acho que é um caminho cada vez mais... Tem casos e casos, Porto, mas vai ser cada vez mais comum carros híbridos e carros elétricos, 100% elétricos, eletrificados no geral, né, que a gente fala, até por conta de regulações de emissão que as fábricas têm que se adequar, isso faz sentido. Tem alguns casos em que ainda vai fazer sentido um carro a diesel. Sim. São casos específicos, pontuais, mas... Quando a gente fala de Mato Grosso, então, né, do Exato. norte, centro-oeste norte, tem aí um segmento Exato. propício para isso. Isso, exatamente. Mas, quando eu falo de carro urbano, de uso baixo, pequeno do dia a dia, aquela pessoa que roda menos de 20 km por dia, 30 km por dia, o carro híbrido, eletrificado no geral, ele atende e sobra para essa pessoa. Então a gente vai ver essa E é uma opção essa evolução. econômica, né? Porque assim, o Extremamente. combustível nunca baixa o preço. Exato. Agora, você faz um investimento num carro desse e você tem uma economia gigantesca, né? Exatamente. Eu estava comentando, eu tenho, de vez em quando pego um Uber, pego um táxi, e eu gosto de bater papo, entender o que ele está achando do carro que ele Sim. está dirigindo, independente de qual carro é. E eu tenho visto muitos Ubers e muitos táxis querendo migrar, se já não migraram, para o carro 100% elétrico. Principalmente o Uber, que acaba fazendo mais a rota urbana. O táxi, de vez em quando, tem que ir para uma outra cidade, voltar. Mas o Uber, que fica aqui na rota urbana, dentro do perímetro urbano da cidade, ele já entendeu que o carro elétrico Vai dar um resultado melhor. faz todo o sentido. É o carro ideal para esse tipo de condução. Agora, a gente fala de alguns modelos, né? Da Omuda e Jayco, por exemplo, que você tem uma autonomia de mais de 1.200 quilômetros com um carro super desse híbrido. eletrificado, né? Porque você tem aí o tanque, naturalmente, você tem aí a bateria carregada. É uma realidade que até pouco tempo ninguém imaginava um negócio desse, né? Você entrar num carro aqui e chegar quase que no Paraná, vamos dizer assim, exatamente. né? Passar de Goiás, né? É incrível. Eles fizeram, o pessoal do Omuda e Jayco aqui no Brasil, chegou a fazer uma competição com alguns influencers e jornalistas e teve a autonomia do carro oficial é 1.200, tá, gente? Mas teve um jornalista que chegou a 1.400 e alguma coisa com o Nossa. carro. Lógico, dirigindo de maneira Sim. muito Depende do conservadora, modo de etc. condução de cada um, né? Exatamente. Mas como a ideia era ver quem chegava mais longe, esse jornalista, não lembro quem era exatamente, chegou a 1.400 e alguma coisa quilômetros com um tanque cheio e uma carga Quase cheia. que daqui a São Paulo, hein, Kelaine? Já pensou? Exatamente. Então, não tem como negar a praticidade de um carro desse. Imagina, quando que você passaria num posto de gasolina com um carro desse? Sei lá, uma vez por mês, a grande maioria das pessoas? Se isso. A gente roda uma média aí baixa de quilometragens por dia, a grande maioria das pessoas. Então, esse é o tipo de autonomia, de tecnologia que vem pela frente. Isso é só o começo, Porto, assim. Ou seja, tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa. Agora, oferecer isso para o mercado tem aquele ponto, né? Quem está oferecendo é o Grupo Canopus. Exatamente. Ou seja, tem um compromisso aí, tem uma história de 52 anos. Isso tem muito a ver também, até na maneira como as pessoas, digamos, acessam e levam um produto desse para a garagem, né? Eu acho que, graças a Deus, no Mato Grosso,
Em Cuiabá, a gente já tem, o nosso nome está muito consolidado, um histórico de atendimento ao cliente, de respeito ao cliente, muito, muito sério. A gente não brinca com isso, né? A gente sabe a importância de mantermos um padrão de qualidade elevado, de mantermos um nome, uma reputação íntegra dentro do estado e da cidade. E a gente toma esse cuidado com todas as marcas que a gente vai trazer. É o que eu falei. Normalmente, todas as marcas que a gente traz, a gente começa pelo pós-vendas. Uhum. Tem marcas, teve já casos de ter lojas que já tinha todo um estoque de peças na loja e o carro ainda não tinha chegado. Nem o primeiro carro não estava lá ainda, mas eu já tinha todo um estoque de peças completos para não ter risco de um cliente precisar de alguma peça e a gente não ter. Então, isso é um cuidado que a gente toma muito grande. Kelaine, agora, você falou da Toyota, que tinha uma novidade aí, né? Ah, sim. Qual que é a novidade? É mais um lançamento? O que a Toyota traz para o Brasil que você já sabe de primeira mão? E até a Toyota inovando, entrando num segmento que historicamente não era o segmento dela, mas que eu acho que tem tudo a ver com o line-up, vem completar o line-up. Então, a Toyota lança a Hiace, que é uma van de uso comercial. A princípio, uma van de passageiros. E aí, nos próximos meses, a gente deve ter ainda mais novidades. Mas uma van... Para esse ano ainda? Para esse ano ainda. Para esse ano ainda. Eu acho que em novembro, por aí, a gente deve ter novas versões dessa van. Porque a van, esse é um mercado novo, até para o Grupo Canopus, né? Mas a van, ela é uma... Você tem várias modalidades de vans aí, dependendo do uso. Você tem vans para transporte de pessoas, vans para transporte de carga, vans refrigeradas, vans de N maneiras que você pensar. Então, ela começa com vans de passageiros, né, para transportes de pessoas. Estamos animados aí. Vai fazer um sucesso grande, né? Porque a marca, ela já tem aí um público, né, fiel, né? Sim, sim. E esse é um produto que já existe fora do Brasil. Quem já viajou, se eu não me engano... Já pode ter andado nessa van, com certeza, em alguns lugares. Se eu não me engano, na Ásia, na Tailândia, é um grande parte do segmento lá. E a Toyota é disparado a líder. Sim. Em outros países também, então, com certeza, quem já foi para fora já viu essa van, já andou nessa van, sabe da qualidade dela. Qualidade de Toyota não se discute, não se fala. E o Grupo Canopus vai ter essa van disponível, vai ter pós-venda disponível para essa van também, que é muito bacana. Kelaine, vamos lá. Dicas fundamentais aqui. Como é que escolhe um carro? Como é que escolhe um carro? Nossa, essa é uma excelente pergunta, Porto. Eu acho que vai muito da necessidade, né? Normalmente as pessoas começam olhando poder aquisitivo, financeiro mesmo, né? O que eu posso... O que cabe no meu orçamento, cabe no meu orçamento. O que obviamente, é importante, é relevante, mas eu acho que deixam passar muitas coisas, muitas oportunidades muito boas quando você... pensar, eu tenho tanto. O que a gente deve olhar são quais as opções de aquisição de um carro que eu tenho. Então, disparadamente, o jeito mais barato de comprar um carro é à vista. Ponto. Né? Juntar grana mesmo e ir lá negociar com a equipe da Kelaine. Mas isso não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Sim. Ponto. Né? Então, a gente começa a ver outras opções. E o pessoal normalmente tende a financiamento, que é uma opção muito válida se você tem uma urgência muito grande, mas é disparadamente a mais cara. Vai pagar um custo financeiro alto. Exatamente. E existe algo aí no meio do caminho que poucas pessoas ainda olham e que é, na minha opinião, a melhor maneira de se adquirir um automóvel, que é o consórcio. Que é algo programado, algo... você que já está com o carro no seu segundo, terceiro ano, que está pensando em trocar de carro, esse é o momento de você fechar uma carta de consórcio para você já programar a troca do seu carro. Não espere o seu carro dar problema, não espere o seu carro ficar muito antigo para você ir atrás de adquirir um carro. Então, quando você se programa primeiro, é a melhor maneira de fazer isso. E depois você vai para... Essa dica é boa para mim, viu, Kelaine? Olha,
Interessante. Mas é a verdade. Porque você tem um custo programado, né? Sim. Ou seja, o consórcio você não paga juros, né? Não. Você vai pagar uma taxa de administração que é muito inferior a qualquer juros de mercado. Disparadamente inferior a qualquer juros de mercado. Então, é a maneira, de novo, se você tem o dinheiro à vista, ótimo, jeito mais barato, mas a grande maioria dos brasileiros não tem. Ou seja, para você até comprar um carro melhor, aquele carro de sonhos, é programar. Fazer uma programação do seu. O consórcio ajuda muito. Com certeza. O ideal, a pessoa de repente está terminando de pagar o financiamento do carro dela, lá no seu segundo, terceiro ano de financiamento. Eu sugeriria, terminou de pagar o seu financiamento, já começa o consórcio. É um custo que você já tinha ali na sua parcela mensal, você migra isso para o consórcio, normalmente um valor menor, para daqui 1, 2 anos você ser contemplado e conseguir trocar o seu carro. Aí dá para chegar naquele carrão, Sim. né? Opa, que com sonha, certeza. e também ter aquele upgrade que, naturalmente, comprar em um modelo Isso, a cada compra um modelo melhor. Superior, Isso, né? com certeza. Melhor, né? E aí analisar as necessidades. Tem gente que roda mais em estrada de terra, tem gente que roda mais na cidade. A grande maioria dos brasileiros, mesmo nas regiões onde a gente atua, e olha que a gente está no centro-oeste e norte do país, você tem grandes áreas rurais, grandes áreas produtoras, agrícolas. Ainda assim, o grande volume, quando eu falo de quantidade de carros, são carros urbanos. E aí você está olhando para elétrico, você está olhando para híbrido, você está olhando para carros que não precisam de um uso severo muito grande, né? Então, você tem que analisar quais as suas necessidades para poder escolher o seu carro. Mas a marca também ajuda muito, né? Tem que saber escolher a marca. Com certeza. Isso tem muito a ver com a compra, né? E também com esse upgrade futuro do carro, né? Sim. Cada marca vai te dar alguma vantagem diferente, né? Algum diferencial, vamos falar assim. Mas uma coisa eu garanto, que no Grupo Canopus o serviço vai ser o melhor, o atendimento vai ser o melhor, independente da marca. Então, fica... Mas vocês escolhem esse portfólio de marcas Sim. assim, como naturalmente se escolhe um carro para a família, né? Sim, a gente toma muito forte, a né? gente toma um cuidado muito grande na escolha desse portfólio, Porto. Já vieram me perguntar, tem marcas que estão há muitos anos no mercado, nem estou falando de novas entrantes agora. Tá? Tem marcas que estão há muitos anos no mercado e de vez em quando alguém me pergunta, por que vocês nunca entraram nessa marca? A gente não gosta de falar, assim, mal de nenhuma marca, de novo. Toda marca tem seu diferencial, tem sua razão de ser, mas a gente entende que tem coisas que funcionam melhor em algumas regiões e outras coisas que funcionam melhor em outras regiões. E a gente, na nossa região, a gente acredita que a gente tem um portfólio de marcas que é o mais adequado para atender os clientes. É compromisso mesmo, né? Com o mercado, Sim. com o cliente, né, Kelaine? Sim, compromisso com o mercado e com o cliente. Kelaine, para a gente encerrar nosso bate-papo, qual que é a receita do sucesso? Excelente pergunta. Receita do sucesso, Porto. Acredito que trabalhar bastante. Acordar cedo, trabalhar bastante, se dedicar ao que você faz. Eu me considero uma pessoa muito curiosa, né? Eu acho que a curiosidade, o interesse faz você evoluir, faz você buscar mais informação, faz você correr atrás. E a partir do momento que você é curioso, que você é interessado em alguma coisa, as chances de você ter sucesso são muito grandes. Muito obrigado pelo bate-papo aqui, muito sucesso. Muito obrigada. Eu espero ter você outras vezes aqui para a gente conversar mais, falar de modelos de carros, de mercado, de novidades. E é isso. Obrigado, viu, Obrigada Kelaine? a você, Porto. Obrigada mesmo. Mais e mais sucesso para você. Obrigada. E olha, é isso, né? Acompanhe aí os nossos bate-papos aqui no nosso podcast e, claro, né, sempre com muita novidade e informação para você. Obrigado pela sua atenção.